Olá, seja muito bem-vindo ao Jatobá Pode Mais. Aqui você sempre vai encontrar conversas sérias, conteúdos relevantes e convidados especiais, trazendo informações e boas conversas, de forma simples, clara e verdadeira. No episódio de hoje, de forma inaugural, nós temos a honra de receber um importante personagem do cenário político do estado da Paraíba. Ele que já foi vice-governador do estado, governador, senador da República, ministro de estado, prefeito da capital de todos os paraibanos, de João Pessoa por 4 vezes, Cícero Lucena. Cícero, seja muito bem-vindo. É uma satisfação para todos nós tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Romualdo, e cumprimentar a cada uma e a cada um que estão nos ouvindo e assistindo, aos companheiros que estão aqui nos acompanhando, para termos essa oportunidade de conversar sobre a Paraíba, mas também sobre a nossa querida São José de Piranhas, que eu carinhosamente chamo de Jatobá. Muito bem. Cícero, começando exatamente, por que o desejo de ser governador do estado da Paraíba? Romualdo, na vida ela é composta de etapas, de momentos, de situações que são fundamentais, né? Eu me sinto como um símbolo, um exemplo da maioria dos paraibanos, ou de uma grande parte dos paraibanos, que principalmente aqueles que tiveram que sair da sua cidade para tentar sobreviver em cidades que oferecessem mais oportunidades ou chance, quer seja de educação, e essa educação cumprindo o papel que a educação tem de ser o instrumento de mudar a vida das pessoas para melhor, né? Quer seja atrás de emprego, para alguns já vão na idade de arrumar emprego. Eu não saí aqui muito novo, criança ainda, e eu entendo que isso é uma missão, né, que Deus me deu. Você fez referência aí a vários cargos que eu ocupei na vida pública, todos eles sem dúvida nenhuma, dando uma contribuição dentro dessa proposta de melhorar a vida das pessoas, sempre com a consciência de que esses cargos são passageiros. O que fica são as nossas práticas, são as nossas ações, é o nosso compromisso de entender qual é o papel de cada cargo que você ocupa. E eu tive a chance de ter sido vice-governador ao lado de Ronaldo Cunha Lima, e depois de governador por 9 meses do nosso estado, embora na época com o Ronaldo a gente trabalhou muito juntos. Daí o meu aprendizado de dizer que eu não quero um vice-governador, eu quero um segundo governador, que foi isso que eu fui ao lado de Ronaldo naquele período, enfrentando de forma muito, muito difícil algumas situações. Só para lembrar aqueles que porventura não tiveram conhecimento da história, ou não viveram aquele momento. Quando nós assumimos com 9 meses de salários atrasados. Paraibano fechado. É 2 símbolos que fortalecem de uma forma muito clara o que é governar em dificuldade. E Ronaldo me confiou, me delegou a missão de atualizar os salários e também de reabrir o Paraibano. Eu vinha da iniciativa privada, na época eu era presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, e abracei a causa pública como um estilo de vida, uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito, e hoje mais ainda por todas essas oportunidades que Ele me deu. Eu acredito que nesse momento da minha vida, depois de ter ocupado todos esses cargos, com as experiências vividas, com as dificuldades vencidas, né, com a ideia de inovação que eu tenho, né? Hoje as nossas escolas, por exemplo, são as escolas mais modernas, públicas do país. Eu não sou comparado com qualquer cidade, eu sou comparado a nível nacional. É tanto que o meu professor, porque é outra forma que eu compreendo de gestão, que é você valorizar quem lhe ajuda na sua missão. E os funcionários de todas as áreas de uma prefeitura ou de um estado são fundamentais para que você possa conquistar esse projeto. E nós temos trabalhado muito nisso. Então, eu compreendo que depois de
dará a contribuição que dê em João Pessoa, capital de todos os paraibanos, de 4 vezes prefeito. Você tem ideia, apenas 3 prefeitos de capitais do Brasil até hoje teve a chance de ser 4 vezes prefeito de uma capital. Eu sou um deles. E João Pessoa vivendo esse momento, onde está faltando mão de obra na construção civil, bares, restaurantes e similares da indústria do turismo, onde a sua infraestrutura está avançando cada vez mais. A gente tiver a oportunidade aqui, podemos citar vários itens que fizemos. E eu acredito que esse modelo ele pode ser espalhado pela Paraíba, que é saber o potencial, o problema de cada região. Eu tenho uma formação de municipalista, porque eu não vou, no momento das propostas de campanha, eu não vou fazer promessa de campanha, eu vou dar testemunho de vida. Tudo que eu estiver propondo no governo do Estado, para a Paraíba, eu já fiz nos cargos que eu tive a oportunidade. Então, é com essa consciência para que a gente possa debater. Eu não quero derrotar ninguém, eu quero que a Paraíba ganhe. E tenho certeza absoluta que o eleitor, e aproveito já para agradecer que tem me mantido sempre em primeiro lugar na pesquisa, mesmo eu tendo sido expulso, da base do governo, que fizeram a opção não de ouvir a população, tá certo? Chega em OD aí, que agora virou comício, as OD não discutem mais problema, o governo vem com pacote, dando ordem de civis, estão dando até ordem de estudo técnico à véspera de eleição, quando o governo não é esse que estão mostrando na televisão. O governo é esse que a gente está vivendo e que eu estou vivendo, por exemplo, agora em São José de Piranhas, que eu não tinha conhecimento, e essa minha caminhada está sendo importante exatamente para ampliar a identificação dos problemas e buscar as soluções. Então, eu quero entregar, tá certo, nesse tempo, tudo que Deus me deu em termos de experiência, de oportunidade, em favor de melhorar a qualidade de vida da Paraíba. Muito bem. Cícero, nós estamos aqui no estúdio com algumas pessoas que militam de forma importante, de forma decisiva na área da saúde, fazendo atendimento à população carente aqui da nossa região. E que medidas o senhor visualiza, que o senhor vislumbra para melhorar o atendimento de saúde no interior do estado da Paraíba, para evitar essas viagens, esses deslocamentos e o risco também, tanto para os acompanhantes, como principalmente para os pacientes? Waldo, você toca num dos maiores problemas do nosso estado, é a saúde. E eu falo com autoridade. João Pessoa hoje tem cerca de 850 mil habitantes, desses, vamos dizer, 150 mil tem plano de saúde, ou seja, não faz uso dos tratamentos da saúde pública, mas eu tenho 1.400.000 cartões suíços. Ou seja, mais de 700 mil pessoas que não é de João Pessoa atendido lá na nossa capital. Então, eu posso estar dizendo aqui vários itens que nós atendemos, mas só para você ter ideia, o nosso tratamento com câncer, por exemplo, a gente gasta 130 milhões de reais por ano. Por ano, a gente gasta 130 milhões de reais no Laureano e no São Vicente de Paula. Uma comparação rápida, o governo do estado gasta 45 por ano. Então, eu conheço o problema. E algo que minha mãe me ensinou, meu pai, eu perdi meu pai muito novo, mas embora ele tenha deixado alguns ensinamentos na minha formação de caráter, de postura, minha mãe sempre ensinou que a gente toma uma decisão mais acertada se você se colocar no lugar dos outros. Então, se você se coloca no lugar de uma pessoa que o câncer já adoece ele e a família, tá certo? Sair, por exemplo, aqui da região do Sertão para ir para 500 quilômetros para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia ou para fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, você imagina o que essa pessoa
passa. Primeiro, alguns com o desconhecimento do que é uma viagem. Exato. E como vai ser tratado, embora tenha alguns agentes que ajudem nesse deslocamento, né, de algumas pessoas. Mas é muito difícil você enfrentar um câncer, principalmente por estar fragilizado. Exato. E a solução é fácil de você fazer isso. É descentralizar. Tá certo? Você pode diminuir essa distância para 100 quilômetros em vez de 500. Correto. Né? Você pode diminuir para menos ainda, para alguns médios, né? Quer dizer, você pode fazer todo esse tratamento fora. Né? Quer dizer, se eu gasto lá em João Pessoa e a metade das pessoas não são da cidade de João Pessoa, então é sinal que precisa ser gasto mais perto das pessoas. Correto. E aí vai para todos os tratamentos. E aí vem a minha prática. Eu fui a primeira capital do Brasil a ter 100% de PSF, de cobertura de PSF, na minha primeira gestão. Voltei agora, estava com 68%, faltava 60 médicos nos 204 PSF que tinha em João Pessoa. Eu já implantei 30, estou chegando a 40 novas equipes de saúde da família, todas completas com médicos. Os médicos que faltavam eu já preenchi. Tem médicos que não tem uma unidade sem médico. Eu tenho enfermeira, tenho um dentista, uma para cada equipe. Quando começaram não podia ter, era um dentista para 2 equipes. Eu fui a primeira cidade do Brasil a implantar, tá certo, um dentista para cada equipe. Né? As nossas unidades novas, além das que reformamos, todas elas são em ar-condicionado. As novas são ar-condicionado até na recepção. Tá? Todos os nossos agentes de saúde têm tablet. Todos os nossos profissionais, médico, enfermeiro, psicólogo, têm computadores. Temos farmácia. Entregamos para mais de 10 mil pessoas o medicamento em casa. Em casa. Quem é hipertenso ou diabético recebe o medicamento dele em casa, entregue na porta da casa dele. Serra, quando foi ministro, viu isso eu fazendo em João Pessoa. Quando foi governador de São Paulo, implantou no governo do estado de São Paulo. Ou seja, isso não é problema. Quando eu disser que vou fazer isso, as pessoas vão dizer isso aí. Ele cumpre, ele já fez, ele conhece, ele sabe como fazer isso. Então, a nossa saúde é desse jeito. A nossa saúde é descentralizada. Hoje eu tenho cinco policlínicas que tem um centro de imagem. Para simbolizar, para não esticar muito esse item de saúde. Mas, por exemplo, agora eu estou fazendo, já no mês de maio, tá certo, a mamografia preventiva, que é uma prática minha na saúde, fazer prevenção. Porque você identificando a doença no começo, ela é mais barata e é mais humanizada e aumenta a possibilidade de cura da pessoa. Só traz benefícios. Exato. Tá? E sabe como é que nós vamos fazer? Não é a pessoa precisar da coisa, não. Essa que o médico pede vai ser marcado. Mas essas 5 policlínicas que eu dividi a cidade de João Pessoa, você veja, eu tive a capacidade de descentralizar na cidade. Imagine no estado. Se eu não valorizo a descentralização para o estado. Exato. A mulher acima de 40 anos, antes o Ministério da Saúde dizia que tinha que ser acima de 50. Nós batemos o pé que era de 40. Agora o Ministério da Saúde autorizou para 40 anos. Vai fazer a mamografia preventiva todo ano, no mês do aniversário dela. Se ela tiver um celular, ela recebe a mensagem dizendo o dia, o local e a hora para fazer o exame. Se não, a agente de saúde vai na casa e avisa quando ela vai fazer a preventiva. Se o médico chegar, as nossas UBS, por exemplo, que tem 3, 4 equipes de saúde da família, se o médico precisar de um eletrocardiograma, faz na hora. Todas as nossas unidades têm eletro. Tá certo? Ele não precisa sair para ir fazer em outro local, marcar outro dia, não, faz na hora. Tá? Então, quer dizer, é possível você fazer uma saúde pública de qualidade. Hoje eu não tenho fila de hemodiálise na cidade de João Pessoa. Tá? E a gente faz 2.800 procedimentos por mês. Se a pessoa for prescrito 3 hemodiálises por semana, ela tira as 3 hemodiálises por semana. Eu poderia ter só quantidade, mas o nosso ambiente, o hospital, é todo no ar-condicionado. As máquinas de hemodiálise são as mais modernas hoje de João Pessoa. Tá? Nós temos equipe de multiprofissional, tem um nutricionista para acompanhar a alimentação dos pacientes.
Tem um fisioterapeuta para fazer alguma atividade física, porque as pessoas passam muito tempo deitado na cadeira. Tem um psicólogo para que a pessoa, muitos desses, tem depressão, tá certo? Em função da doença. Tem um médico vascular de plantão com a sala cirúrgica para uma emergência. A pessoa não precisar sair. Se não bastasse isso, eu mando buscar em casa e mando levar em casa. Porque essas pessoas têm baixa imunidade e podem, num deslocamento, num transporte coletivo ou inconveniente, algum transporte, pegar alguma doença. Então isso é você fazer e fazer com cuidado, com amor ao próximo. Né? Hoje nós temos, por exemplo, hemodinâmica. Se você tiver infartado, a gente tem ambulância em João Pessoa, em menos de 2 horas as pessoas estão sendo atendidas em 45 minutos. É feito o eletro, manda o eletro para o Instituto do Coração em São Paulo. Se precisar fazer um cateterismo, vem a ambulância, leva para o Santa Isabel, faz o cateterismo. Se precisar botar o stent ou angioplastia, faz na mesa que está fazendo o cateterismo. Tá? Isso é coisa que poucas clínicas particulares têm. Eu tenho um hospital dia, tá, que você entra de manhã e sai de noite, que faz cirurgia de vesícula. Varize, por exemplo, tratamento de varize nesse hospital, nós fazemos com espuma, que é a tecnologia mais moderna hoje no mundo para tratamento de varize, a gente faz no serviço público. A gente tem sala de cirurgia nesse hospital, vou lhe dar um exemplo. Você tem adultos que são deficientes, né? Físico, que não senta numa cadeira, nunca foi a um dentista. Tá? Então, lá nós temos, por exemplo, ele é anestesiado geral e faz todo o tratamento dele dentário, ele é anestesiado. Especial. Quem é especial? Eu tenho 3 consultórios odontológicos portáteis para ir na casa das pessoas idosas ou pessoas que não possam se mover, para fazer tratamento em casa. Isso é cuidar, rapaz. Não é só fazer quantidade, é fazer humanizado o serviço. Exato. Por que é que eu consigo fazer isso em João Pessoa? A gente pode fazer sim no Estado. Encontrando parceiros, encontrando instituições, prefeitos, aliados, né, associações que possam nos ajudar a avançar nessa qualidade de saúde. Exato. É importante, pré-candidato Cícero Lucena, esse seu depoimento, esse seu testemunho, para que as pessoas do Estado avaliem quem tem currículo e quem tem proposta e possam distinguir de quem apenas promete o que poderá fazer e que nunca fez. E alguns que prometeram e não fizeram. Outros que prometeram e não fizeram. Tanto é que a gente encontra diversos problemas pelo Estado inteiro e que precisam ser melhorados. A Paraíba pode muito mais e precisa de muito mais. Na questão de infraestrutura, é um ponto importante que os grandes grupos econômicos, para fazer investimento, eles analisam o Estado com relação à infraestrutura, segurança hídrica, segurança energética, capacidade das rodovias. Nós temos uma BR-230 que há muito tempo se fala em duplicar. Como que o senhor enxerga a infraestrutura do Estado e o que é que pode ser feito para atrair esses grandes grupos econômicos, tanto de fora como do próprio Estado da Paraíba, que tem também grandes grupos econômicos importantes? Eu tenho uma visão muito clara disso, Romualdo. Como governador, nós tivemos a oportunidade, eu ao lado de Ronaldo, de fazer vários investimentos, né, em infraestrutura no estado da Paraíba. O início da duplicação da BR-230 se iniciou nas nossas gestões, né, de João Pessoa a Campina, mas se passaram 30 anos, né, e a gente não avançou desse projeto de chegar a Cajazeiras, a duplicação. Hoje mesmo eu dormi em Souza, vim para cá cedo, São José de Piranhas, eu vi o tráfego que tem hoje entre Cajazeiras e Souza, né, quer dizer, numa manhã de segunda-feira. Então a gente tem que fazer esse investimento. Como você bem disse, atrair empresas começa pela infraestrutura. A questão tributária também é importante. Um governo não pode pensar só em arrecadar, ele tem que arrecadar o que é justo, tá certo? E gastar com capacidade, economizando naquilo que pode economizar. Isso é o papel do gestor. Isso é tão claro que é o papel, por exemplo, da pessoa física. Você não pode gastar mais do que o que você ganha, né? Então, tá dentro da gente esse ensinamento. A gente é que tem que praticar, e quando o serviço é público, mais
mais ainda, porque você deve dever e obrigação à população e todas as suas decisões têm que trazer um benefício maior para a população, principalmente para aqueles que mais precisam. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu vou passar de um assunto, mas para demonstrar isso que você falou. Quando eu fui governador em 94, eu me preocupei, entre outras coisas, de fazer estradas. Aqui mesmo a gente fez da Boa Vista, ligando até ali limite com o Ceará, né? Fomos nós que fizemos. A gente se preocupou em trazer energia para o campo, né? Piranha Velha, por exemplo, nós botamos energia lá pelo Cooperar, e esse projeto foi no estado todo, né? Nós fizemos também em João Pessoa e Campina Grande algumas avenidas importantes, mas eu, como governador, naquela época, eu vivi a seca de 93, 94, né? Eu tive que mandar para Soledade, por exemplo, água de trem, porque não tinha manancial perto, Judivan, para os carros-pipa ir buscar. Eu mandava de trem. Quando eu cheguei no Ministério, em Brasília, tá certo? Campina Grande tinha água dia sim, 2 não. Recentemente a gente viveu isso. Se não fosse Deus, mais uma vez, Patos, há 3 meses atrás, já estava com esse tipo de racionamento. Como é que Patos ia crescer? Como é que Patos cresce? Era o caso de Campina Grande em 94. Tá? E Deus me permitiu ser ministro. Eu entreguei o governo a Maris no dia 1º de 95 e no dia 1º tomei posse como ministro. Cheguei lá, tinha um projeto inicial da transposição do Rio São Francisco, somente no eixo norte, que era esse eixo que entra aqui para o São José de Piranhas. Tá? E discutindo tecnicamente com os profissionais do Ministério, eles me disseram que o mais barato e mais rápido era a transposição do eixo leste, que entra no leito do Rio Paraíba e por gravidade vai para, vamos dizer assim, as grandes caixas d'água que a gente chama o Buqueirão, lá de perto de Campina, a Cauã, né, que não precisava de estação elevatória. E hoje essa água, por exemplo, além de garantir o abastecimento de Campina regular, permitia fazer adutoras para todo o Cariri e para o Brejo Paraibano. Lamentavelmente, se passaram 30 anos e ainda não fizeram o potencial do abastecimento hídrico e também de apoio à atração de novas empresas. Então, esse olhar, essa visão é que nós temos a capacidade de fazer. João Pessoa hoje é a queridinha do Brasil, é a melhor qualidade de vida entre as capitais, porque nós investimos em infraestrutura. Eu, quando prefeito, na minha primeira vez, que eu tinha saído do governo como ministro, tinha relação, eu peguei João Pessoa com 32% de esgotamento sanitário, deixei com 74%. Tá? Muito bem. De 2004 até hoje, fizeram 8%, a Cagepa fez de 8%. Depois, se você me permite, entraria nesse projeto de saneamento. Já podemos, inclusive, entrar nesse tema. Então, nesse tema, a gente hoje fica triste, porque eu renovei, por exemplo, há 3 anos atrás, a concessão por 20 anos para a Cagepa, para que ela abastecesse João Pessoa 100%, porque João Pessoa está crescendo, nos últimos anos cresceu 110 mil habitantes, enquanto Natal perdeu 48, Recife perdeu 60, João Pessoa cresceu 110 e a gente tem que investir em infraestrutura, né? João Pessoa é a primeira capital que vai ser 100% pavimentada. Eu já entreguei 1.300 ruas pavimentadas. Agora, com um detalhe, não é aquele detalhe de fazer mais e melhor. As nossas ruas que eu já entreguei, elas são padronizadas. Elas têm calçadas em concreto, tem a rampa para cadeirante, tem o piso tátil que é para o cego sair guiando, plantamos árvore na frente do imóvel que o proprietário adota, quer dizer, é uma rua inclusiva, para que o idoso possa caminhar, para que o cego possa andar, que o cadeirante possa passear. Tá? Então, quer dizer, é você ter uma visão ampla das coisas e aproveitar um ato e trazer 3, 4, 5 benefícios, né? Além da drenagem que a gente faz em todas as nossas ruas. Então, a Cagepa, por exemplo, foi renovado para chegar a isso até 35. E a Cagepa foi vendida agora. Eu deixei de vender a Cagepa pela minha responsabilidade como gestor. Eu poderia ter vendido, não a Cagepa, mas eu poderia ter vendido como prefeito a concessão do município de João Pessoa. A iniciativa privada chegou a botar 1 bilhão
para que eu fizesse a concessão, como Santa Rita fez. Como Souza lá atrás criou a empresa de companhia, tá certo? E aí eles agora estão privatizando a Cagepa, que isso vai aumentar a conta de água, que é importante. O esgotamento sanitário é importante, mas ele tem que ser feito com o financiamento público. Correto. O que é que nós temos vendo isso aqui? E eu recebi informações, e espero der tempo eu passarei lá, que aqui em São José de Piranhas teve investimento de 20 milhões de reais, tá certo? Em parte da cidade, o esgotamento sanitário que não está funcionando. Pelo contrário, o esgoto está sendo depositado, tá certo? O que está indo para a água que o povo bebe. Exato. Inclusive, Cícero, vou pedir aqui o pessoal da técnica, já entrando nesse assunto, queria que o senhor nos acompanhasse aqui a assistir um vídeo que nós temos da estação de tratamento de esgoto daqui de São José de Piranhas, a situação atual. Por gentileza, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Nós fizemos isso, São José de Piranhas. Eu volto para cá. Essa semana que vem nós estamos já bombeando isso todo... Aí, tem mais de um ano essa fala. O saneamento de São José de Piranhas está concluído, a obra está pronta. Falei com a empresa lá com Deusdete ontem pela manhã, e a próxima semana o prefeito Paulins está lá comemorando já o funcionamento do saneamento sendo bombeado para a estação de tratamento. Um problema que a cidade de São José de Piranhas e outros municípios jogavam seus rejeitos no açude de Buqueirão. Me permite, vai ser sanado. E nosso governo resolveu esse problema. Aquela polêmica que São José de Piranhas, os esgotos de São José de Piranhas caem dentro do açude de Buqueirão. Você está afirmando, deputado, que acabou essa vai semana. Vai ser sanado essa próxima semana? Veja que incoerência, gente. Vocês estão me ouvindo? Observa só a situação aí. Essa daí é a situação atual, viu, da estação. Essa é a estação de tratamento de esgoto que nós temos aqui em São José de Piranhas hoje. Esta fala do representante local tem mais de um ano. E é importante, Cícero, a gente pontuar alguns pontos, algumas questões. Já se arrastam por mais de 12 anos essa obra. Foram investidos milhões. E todo o esgoto da cidade de São José de Piranhas, há anos, há décadas, cai diretamente dentro do açude de Buqueirão. Isso que abastece Cajazeiras, que abastece Marisópolis, que abastece Souza, cai em São Gonçalo, e no decorrer do curso do Rio Piranhas até o Rio Grande do Norte, na região de Timbal. Então, o que acontece? Isso é um tema muito caro para nós de São José de Piranhas. Tanto a questão do esgotamento sanitário, como também a questão da segurança hídrica, do abastecimento de água. Agora, em 2027, farão 10 anos que iniciou-se uma obra da construção de uma adutora. Nós passamos, em 2014, 2015, 2016, um grande problema com falta de água na cidade. E foi prometido a construção de uma adutora, e esta construção não foi concluída. Foi feito o escavamento e colocado os canos dentro. Não foi feita a estação de captação de água lá na represa de Boa Vista. Não foi feita a junção junto com a estação de tratamento de água aqui na Cagepa, dentro da cidade. Ou seja, não está operando e não tem condições de operar nem a curto prazo. Graças a Deus, nós temos tido anos com uma quadra invernosa regular. E mantém o nosso reservatório que abastece a cidade, que foi construído há 41 anos. Na terra que era nossa. E, pois é, lá no açude de São José 1. E aí, Cícero, é importante esse tema para nós de São José de Piranhas, porque nós precisamos de ter tanto a garantia hídrica, como o tratamento de esgoto. Essa questão desse dinheiro que foi investido nesse esgotamento sanitário é dinheiro público, é verba pública. E nem teve a efetividade, e agora vai ser passado para a iniciativa privada faturar em cima disso. Exatamente. Isso aqui, São José de Piranhas, coincidentemente, demonstra, tá certo, esse descaso do governo em relação a um item tão importante. É provado tecnicamente que cada real investido em saneamento básico, quer seja o esgotamento sanitário ou o abastecimento de água tratada, você economiza R$ 4 em saúde.
porque a população adoece menos. Então é uma ação preventiva também de saúde. E você disse o descaso, tá aí, acabaram de passar um vídeo de um agente político da região, tá certo? Garantindo que uma semana depois, tá certo? Eu acho que está sendo a maior semana da história de São José de Piranha, né? Porque já faz mais de ano, né? Quer dizer que se espera essa semana. E um ponto importante, Cícero, na fala do representante local, ele se refere a Deusdete. Ele disse: eu estive com o Deusdete essa semana, ele me garantiu a conclusão da obra. Veja só, esse Deusdete que ele se refere, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Então ele pode, de ofício, baixar a diligência e fazer uma fiscalização na obra para saber se foi concluída ou não, já que ele é responsável pela infraestrutura do Estado. Com certeza. E tem um detalhe aí, quer dizer, agora a empresa vai pegar esse financiamento que foi com dinheiro público e vai cobrar. Exato. Tá certo? Vai cobrar da população. Mas o pior e o mais caro é a falta. O governo do Estado bate no peito para dizer que é organizado o passado, né? O atual não está dizendo, porque eu acredito que já gastou bastante dinheiro, inclusive com essas promessas. Ele disse o seguinte, o governo do Estado dizia que batia no peito que tinha 4 bilhões em caixa. Era um governo organizado. Eu deixei João Pessoa com mais de 1 bilhão de reais, tá certo? Mas trabalhando, fazendo, não deixando acontecer esse tipo de exemplo. E hoje, o governo passado deixou, por exemplo, 1 mês sem pagar o Tá na Mesa. Voltando ao que eu disse, se coloque no lugar de uma família que precisa do Tá na Mesa para se alimentar todo dia. Como é que você atrasa e os fornecedores estão deixando? Agora, com o governo de Lucas Ribeiro, está chegando a 3 meses de atraso. Muitos restaurantes estão quebrados, falidos, estão suspendendo o fornecimento. O que será dessas pessoas que precisam dessa comida? Isso é falta de compromisso, de solidariedade para com o próximo. Eu tive no Cariri a semana passada discutindo com os produtores de leite de cabra a mesma coisa. O governo que deixou 1 mês atrasado, está com 3 meses de atraso com o pagamento do leite de cabra. Minha gente, é a renda de família, é a condição de sobrevivência da família. E o governo bater nos peitos e dizer que tem 4 bilhões em caixa. Isso é descompromisso com quem precisa. Isso, com fé em Deus, na nossa gestão vai ter sim sensibilidade, porque eu dou testemunho. Quando eu digo que vou fortalecer o programa de alimentação, de segurança alimentar, eu faço em João Pessoa. Eu tenho 12.300 famílias que têm um cartão pão e leite para ele tomar o café da manhã. Eu tenho 6 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares. Nas cozinhas comunitárias, eles almoçam e leva para casa a 3ª refeição. Então, eu dou as 3 refeições a essas pessoas. No restaurante popular, nos 2 restaurantes para o trabalhador, para o desempregado, um em Mangabeira e outro no centro da cidade, perto da rodoviária, ele almoça e paga R$1. Eu não tenho uma obrigação, mas tenho sensibilidade. Eu sou do sertão da Paraíba. Eu sei o que é a necessidade, quantas famílias, às vezes, quando comemora, vibra por o filho ter passado na Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa, por exemplo. Em outubro a novembro, pode buscar na internet que você vai ver as notícias que os estudantes do interior estavam fechando a matrícula porque não tinham dinheiro para pagar, tá certo, o restaurante universitário. Exato. Sabe o que eu fiz? Eu abri um restaurante popular na porta do campus da Universidade Federal da Paraíba, para o aluno pagar R$1 por refeição. Mas para ele não ir estudar com fome ou trancar a matrícula. Então, é um governo que tem experiência, que sabe como a vida funciona, em vários aspectos, naquele que falta água na torneira, tá? Transposição passando a 1 quilômetro, distritos povoados que não tem água. Ora, eu tenho autoridade. Por quê? Porque quando fui governador eu criei 52 municípios em distritos espalhados pelo estado da Paraíba. Aqui na região de Souza, por exemplo, foram uns 4 ou 5 municípios. A sério que nós criamos, Cajazeiras, nós criamos vários municípios. E por que eu tomei aquela decisão na época? Porque tinha distrito que não tinha água, não tinha energia,
não tinha escola, não tinha um médico que fosse lá, as estradas vicinais tudo ruim. Hoje os municípios melhoraram por uma atitude minha, não que eu tenha feito tudo, mas Deus me deu a oportunidade de criar esses municípios e outros colaboraram para avançar. Correto. Então, quando eu digo que serei, com fé em Deus, um governador municipalista, eu criei 52 municípios. Será que eu sei que o município é importante? Eu fui prefeito 4 vezes da capital de todos os paraibanos. Eu sei que a ação conjunta dos poderes públicos, da iniciativa privada, pode sim melhorar a vida das pessoas no município. A iniciativa privada podendo se instalar, podendo ter mercado, crescer, desenvolver, isso é uma sinergia que existe para gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que eu estou dizendo, tá certo? A Cagepa, por exemplo, eu renovei a concessão da Cagepa, a Cagepa está me devendo 60 milhões de reais. A Prefeitura de João Pessoa, estamos botando, o prefeito Léo vai botar ele lá na Serasa, tá certo? E faz uma privatização, entrega uma empresa que no país dela está proibida de participar, que é na Espanha. Aí criou uma outra em Portugal, que é essa que veio para cá, que já deu problema no metrô de Fortaleza. Uhum. Nós temos alguns fatos curiosos que fazem esse link do Brasil com a Espanha. Recentemente foi contratada uma empresa na Espanha para comandar a COP30 em Belém, e foi um desastre. Nós temos informações de que, através da mídia e outros meios de comunicação, que integrantes do governo foram para a Espanha. E esta empresa vem também da mesma região da empresa que coordenou a COP30, agora para comandar o saneamento básico ou a estação de tratamento de esgoto das Cagepas de todo o estado da Paraíba. E há um estranhamento, né, nessa relação, que eles adiaram a licitação para essa empresa entrar. Sozinha. E deu um desconto de 1%. Tá certo? Quer dizer, parece jogo de carta marcada. Essa é que é a realidade. E essa pressa, eu lhe pergunto, me diga uma coisa, não faz a OD para discutir, segundo eles, que o povo dizer que quer uma passagem molhada, que quer uma reforma de uma escola, que quer uma ampliação de um hospital, fazer cemitério, fazer pequenas obras no município, praça, tá? Mas você vê a incoerência. Eu não acredito que o povo de Cajazeiras, por exemplo, não tenha pedido na OD um mercado. Porque acabou o mercado de Cajazeiras, tá certo? Eu tive na Feira Livre a semana passada em Cajazeiras, é uma demanda da população. A cidade do Porto de Cajazeiras não tem um mercado, tá certo? Com certeza pediram e eles não fizeram. Como é que fazem isso? Tá? E numa venda dessa, numa privatização dessa, eles não escutam o povo que vai pagar essa conta. O sindicato dos trabalhadores da Cagepa, o de Campina e de João Pessoa, me levaram um documento onde essa empresa irá receber nos 25 anos cerca de 15 bilhões de reais. Vai ser o faturamento dessa empresa. Ela vai investir 120 milhões por ano, só que na hora que ela investir, ela começa a receber. Ela não vai chegar, ela vai investir os 3 bilhões, mas não com o dinheiro dela. E ao longo de 25 anos. E ao longo de 25 anos. João Pessoa, por exemplo, para universalizar, que foi o meu compromisso, assinado em o contrato, para eles terminarem em 2035, ficar 100%, precisa de 100 milhões por ano. Na proposta dele está 40. Pois é. Está querendo adiar 15 anos, mais de 15 anos, o contrato que teve com a Prefeitura de João Pessoa. Tá? E me diga uma coisa, dos 81 prefeitos, que foram as cidades que eles botaram nesse lote, nenhum foi ouvido. Que processo democrático é esse? E a audiência pública teve com a população para chegar e perguntar, disse, olha, nós vamos gastar aqui tanto, tá certo? E a conta de água que hoje, vamos dizer, é 150, vai para 300. É 300, vai para 600. Quem a população foi ouvida em sentido disso? Exato. Que pressa é essa? Exato. Na véspera de uma eleição.
Cícero, nós sabemos que a sua agenda é muito concorrida e nós temos muitos fatos, muitas coisas importantes para ser discutida. E é importante que a população perceba que esta política não é a política de falar nem de A nem de B, nem criticar. É uma política de propositura, de ações que já foram feitas e que poderão ser feitas muito mais. Nós temos algumas questões locais aqui, Cícero, que é de muita valia para todos nós de São José de Piranhas. Nós não temos mais filhos de São José de Piranhas nascendo em São José de Piranhas. Nós tínhamos uma maternidade, por motivos que eu desconheço, encerrou suas atividades, e hoje os filhos de São José de Piranhas, para nascer, precisam se deslocar para outros centros ou até para o estado do Rio Grande do Norte ou do Ceará. O que fazer para voltarmos a termos conterrâneos de São José de Piranhas, nascendo aqui em São José de Piranhas com toda a atenção e segurança necessária? Parece que nós estamos no tempo que eu nasci. Eu nasci em São José de Piranhas, nasci aqui, mas foi parto normal. Foi com parteiras, tá certo? E depois teve o momento de ter a sua maternidade e fecharam, esse serviço. Isso vai estar dentro exatamente do esboço da descentralização dos nossos serviços na área de saúde. Nós vamos precisar criar polos, que possa estender isso. Aqui em São José de Piranhas tem, inclusive, um equipamento, que eu me recordo que era um hospital estadual, não sei se ainda está como estadual. É uma fundação que foi municipalizada em parte. Então, a gente tem que retomar isso e entender que tem que, às vezes, descentralizar determinados tipos de serviço. Aqui cabe voltar à maternidade? Cabe. Aqui cabe colocar um centro de imagem para que atenda as cidades, Carrapateira, Monte Oreb, Serra Grande. Criando, vamos dizer assim, uma proteção aos serviços de saúde que tem em Cajazeiras, ou melhor dizendo, complementando os serviços que estão em Cajazeiras e aproveitando, aproximando mais da população daqui, cabe. Então, esse detalhe é que a gente está trabalhando exatamente nesse projeto, ouvindo as populações. Mas tem mais um detalhe, viu, Romualdo? É que não farei saúde pública usando título de eleitor. Eu farei cartão SUS. O ser humano tem que ser respeitado pela pessoa que é. Eu tive denúncias no Vale do Piancó de vários municípios que, por ser oposição ao governo do estado, os coordenadores das unidades de saúde, mesmo prestando serviço precário, ainda fazia seleção de título de eleitor. Isso é um crime. Isso é contra a lei, isso é desumano você fazer uma coisa dessa. Então isso aí nós não vamos permitir, vai ser uma saúde pública para todos e de qualidade, porque eu tenho certeza que Deus, ao me dar essa missão, vai me dar a condição de fazer e fazer bem feito. Muito bem. Cícero, já caminhando aqui para a reta final, até porque sabemos que você tem compromisso pelo estado inteiro, mas está ótimo o papo, estou feliz de estar conversando com o nosso povo. Agradeço demais aí a sua visita, é uma honra para todos nós recebê-lo. Governador, o pré-candidato a governador... Mas Deus-lhe ouça. Pois é. Que legado o senhor quer deixar para o estado da Paraíba, quando assim o senhor encerrar sua carreira como governador do estado da Paraíba? Eu quero dar minha contribuição com tudo que já vivi na vida, que já aprendi, e essa vontade louca que eu tenho de fazer o bem. Eu acredito no futuro desse estado, eu acredito no potencial da nossa gente, nas riquezas localizadas que nós temos. O que precisa é um olhar, um compromisso e uma ação de um governo que tenha sensibilidade, que saiba entre o que você pensa, a decisão que você toma, a caneta que você assina, o que deve fazer, ter o coração. Eu digo e repito, tanto eu como o Léo, que era o segundo prefeito de João Pessoa e hoje é o prefeito da nossa capital, principalmente um exemplo na área de saúde. Quando a gente ia entregar um equipamento de saúde, a gente pedia aos trabalhadores da saúde do município que eles atendessem as pessoas, tá certo? Como se estivesse atendendo um familiar, como se estivesse atendendo uma pessoa
que ele gostasse muito, tá? De forma competente, eficiente, mas com um coração, com amor e com respeito ao próximo. Humanizar o serviço público, ter sensibilidade no serviço público. Então eu espero poder oferecer exatamente tudo que Deus me deu, né, que eu aprendi e que alimenta em mim nessa vontade de fazer, para que nós possamos fazer. Eu quero gerar esperança nos nossos jovens. Hoje a gente estava ali na Feira do Gado, ouvi a demanda de fazer uma estrutura de Feira do Gado, né, que tem ali Conceição, que já é uma referência, aqui pode ser também, não é obrigado a ter só uma, pode outras cidades potencializar, certo? É você ter a esperança de trazer, por exemplo, ao pequeno agricultor vamos dizer assim, a vontade, né, realizada de ter a paz, a tranquilidade, o sustento das suas famílias. Eu fui no Cariri também e lá encontrei um empresário que nasceu em Serra Branca e que ganhou um bom volume de dinheiro, mas voltou para a sua cidade. E ele está instalando lá, por exemplo, uma fábrica de leite em pó de cabra. Leite em pó de cabra. Sabe quantos litros de leite ele precisa todo dia para botar essa fábrica para funcionar? 50 mil litros de leite diário de cabra. Aí você pergunta, e o que é que o Estado tem a ver com isso ou pode participar? Eu posso pegar essa chance que a iniciativa privada está dando, de precisar de fornecimento de 50 mil hoje, amanhã pode subir para 80, para 100 mil litros, e o Estado participar. Mas como o Estado pode participar? Eu posso chegar, eu tenho um programa desse em João Pessoa, onde eu financio pequenos negócios, ou para implantar, ou para ampliar os pequenos negócios, pessoa física e pessoa jurídica. Então eu posso muito bem pegar e entregar 10 cabras, tá certo? Para cada pequeno produtor, para cada família. Agora eu não vou entregar a cabra que dá 1 litro de leite, eu tenho que entregar a cabra que dá 6 litros de leite. E uma cabra que dá 6 litros de leite, que faça o queijo. Não o leite que precisa de 10 litros para fazer o queijo, o mesmo volume de queijo. Então, isso é possível. Aí você diz, e como é que o agricultor vai pagar? Não, o agricultor vai me pagar com cria. Uma cabra dessa de qualidade, raciada, tá certo? Ela tem 3 parições em 2 anos. Em 2 anos, cada aparição dessa é um filhote e meio. Médio, ou seja, ela vai ter 4,5 né, crias. Ela pode a cada ano me dar uma cabra e eu somar as demais e já dar a outras pessoas sem pagar juro. E vendendo, porque 10 cabras que produzem 5 litros de leite por dia, são 50 litros de leite que ele produz por dia. Se eu garanto que tem quem compre, tá certo? E se eu garanto que eu vou estar junto dele para ter a raça melhor, para orientá-lo na produção do alimento, fornecendo semente quando for o caso, se for palma, se for outro tipo de alimento. Exato. Tecnicamente, tendo extensão rural para produzir com melhor qualidade, dá certo. Botar em paé para funcionar, né? Você hoje o leite de cabra é R$ 4,80 que o governo federal compra. O Estado está devendo a parte dele 3 meses. Mas se você botar a 4, 50 litros por dia são R$200 os 30 dias do mês. Então é R$6 mil de renda para essa família, fora a cria que ele vai poder eventualmente ou ampliar seu rebanho ou vender, quando for o caso dos machos, para abate. E aí já vai surgir uma indústria de abate, tá certo? Um frigorífico para abater. Ou seja, é você ter uma visão ampla. Exato. É você chegar, por exemplo, o agricultor, que foi criado na minha época com o Ronaldo, tá certo? Cortar a terra do pequeno agricultor, mas no período certo. Tá certo? Hoje a gente tem tecnologia de previsão de chuva com mais possibilidade de acerto. Então você programa esse corte de terra. É você fornecer a semente e discutir com o agricultor qual semente e o que você vai plantar. Exato. O que é que vai na colheita lhe proporcionar mais renda?
Tá certo? Então, quer dizer, você estar aberto para a discussão, para o conhecimento, né? Você ter vivência, ter experiência disso, né? Poder debater, tá certo? Com os técnicos das suas soluções que ele venha lhe oferecer. Então, é isso que eu quero oferecer à Paraíba, tá certo? É essa capacidade, tá certo? Vivida que Deus me proporcionou a serviço, discutir, debater, mas de forma verdadeira, de forma honesta. Eu não vou ser governador de gabinete, de ar-condicionado, não. Eu não sou prefeito. Exato. Tá certo? Você me vê o dia todo na rua, fiscalizando obra, discutindo, verificando uma coisa, o que for minha atribuição. Eu não sou daqueles que pegam o lixo e botam debaixo do tapete, não. Eu enfrento para resolver os problemas. A vida me proporcionou isso. E eu quero colocar isso à disposição de todos os paraibanos. E nesse quesito da agricultura familiar ou do agronegócio, nós temos aqui na cidade de São José de Piranhas, aqui no nosso município, terras agricultáveis e uma abundância de água. Nós temos 3 represas federal no nosso município e que está servindo de passagem de água. Não tem um projeto agrícola, não tem uma produção. E nossas terras, Cícero, são diferentes das terras do Pernambuco, da região de Petrolina, que produz muito, porém com muita correção de solo. As nossas terras são terras férteis, que com pouquíssima correção de solo, mas com acompanhamento técnico adequado, com assistência pública adequada, através de agrônomos e técnicos agrícolas, nós conseguiríamos produzir muito mais. É importante que o senhor tenha essa visão para tranquilizar os agricultores da nossa região, que teremos, se assim for, no futuro, um olhar diferente do Estado para fornecer a atenção necessária para os agricultores. Com certeza, é fundamental ter um governo que tenha essa sensibilidade, aquilo que eu falei anteriormente, entre a decisão e a ação, colocar o coração. Né? E ter a sensibilidade, se colocar no lugar dos outros. Então eu vejo com muita tranquilidade. O ano passado eu fui a Israel. Eu estava lá até na guerra, essa guerra que foi agora, ela começou quase um ano atrás, interromperam e depois voltou. Eu estava em Israel estudando tecnologia em Israel, tá certo? Então, por exemplo, é aquilo que eu digo, é fazer e fazer bem feito. Você tem hoje as várzeas de Souza que consomem 40 milhões de metros cúbicos ano pelo sistema de irrigação que é de canal. Tá? Hoje você tem tecnologia que, se você gastar 150 milhões de reais, tá certo? Você faz por gotejamento. Vai reduzir para menos de 20 milhões de metros cúbicos. Vai sobrar 20 milhões para produzir em outros reservatórios, tá certo? Produzir outro tipo de produto, mas com tecnologia. Correto. Você vai plantar isso ou aquilo? Não, vamos plantar o que der na terra, se for possível, com ou sem correção de solo, tá certo? Ou com uma pequena correção para aumentar a produtividade. Correto. E aquilo que tinha mercado. Tá certo? Que o agricultor produza e tenha mercado para comprar, quer seja pela merenda escolar dos municípios, do estado, quer seja no mercado, exportar para outros estados, se tiver qualidade, se tiver regularidade de produção. Quer dizer, então, com essa visão que a gente quer fazer o compromisso. Eu hoje fico muito à vontade de estar colocando a minha candidatura para o debate, e repito, eu não quero derrotar ninguém. Eu quero que a Paraíba ganhe com a minha experiência, com o meu trabalho, minha dedicação. Eu não estou querendo ser governador para governar a Paraíba. Eu quero ser governador para cuidar da Paraíba. Eu não preciso mais fazer carreira política. Deus já me deu demais e o povo da Paraíba. Eu quero me oferecer para cuidar da Paraíba. Agora, eu imagino, e aí eu me coloco no lugar dos outros. Eu vou me colocar aqui no lugar do jovem paraibano, tá certo? O jovem que aqui em São José de Piranhas precisa, e na região precisa de uma escola técnica. Obviamente que não dá para a gente botar uma escola técnica em todos os municípios, mas se a gente botar aqui uma escola técnica em São José de Piranhas, o de Monte Oreb, que eventualmente vai para de Cajazeiro, de Bonito, de Serra Grande, disso, aquilo, vai estar uma escola técnica mais próxima. Correto. Tá certo?
Eu tenho essa preocupação. Por quê? Porque quando eu criei, há 30 anos atrás, os 52 municípios, os alunos saíam em cima de lombo de animal ou então de carroceria de caminhonete, de caminhão, para ir para a escola. E hoje tem escola nessas cidades. Então agora a gente tem que avançar, escolas técnicas. Então eu me coloco no lugar do jovem que faz o científico na escola técnica, porque ele amplia a sua possibilidade de gerar emprego, tá certo? E gerar emprego melhorando a sua renda. Eles terem um agricultor, nós temos aqui uma escola agrotécnica em Sousa que pode nos apoiar para que esse aumento de produtividade, de produção agrícola na região, por exemplo, de São José de Piranha, como você fez referência, que o técnico em agricultura seja formado numa escola técnica e possa abrir seu pequeno negócio, empreender numa pequena fazenda, produzir alimentos e ter uma renda melhor. Agora, eu hoje me coloco no lugar de um jovem desse, e o que é que ele está vendo como proposta do meu concorrente? Um governo de herança. Um governo de herança começa pelo próprio governador, achando que pode continuar governador, como se a Paraíba fosse da sua família hereditária, que tinha que passar para ele. Um governo que tem 7 secretários, filhos de parlamentares. Meu Deus, esse jovem vai dizer, nunca vou poder ser secretário. Se o critério de escolha de técnico, de profissionais, tem que ser filho de candidato a deputado. É isso que ele está dizendo o que quer. Se está dizendo isso na eleição, não tem nem vergonha de fazer uma coisa dessa na eleição. Imagine se Deus nos livre dele vir assumir o governo em definitivo. E pior, Cícero, essa prática também se repete nos municípios aliados. Nos municípios aliados, há um nepotismo cruzado entre o legislativo e o executivo, onde muitos parentes de primeiro e segundo grau dos vereadores ocupam cargo no executivo. Na grande maioria, a troca de apoios de base de sustentação dos atuais gestores. Ou seja, são questões sistemáticas que tem que se mudar nessa política da Paraíba. A gente tem que buscar uma gestão pública eficiente, tá certo? Porque ela gera oportunidade até para os filhos dos políticos empreenderem, fazerem negócio fora do serviço público. Tá certo? Se a cidade se desenvolve, aumenta as possibilidades de melhorar a vida das pessoas. Então eu me coloco muito com essa preocupação do jovem que está agora do ensino médio, por exemplo, olhando assim, meu Deus, eu vou ter a oportunidade como se um Estado é governado por alguém que herdou o Estado, como se fosse um patrimônio, como se fosse uma propriedade. Não, o Estado é do povo e tem que estar a serviço da população. Então, eu, por exemplo, a minha educação em João Pessoa é essa educação como instrumento de mudança de vida das pessoas. Eu puxei o inglês para o primeiro ano. O nosso inglês do 1º ao 6º ano é gamificado. Por quê? Porque é a forma que o aluno aprende uma segunda língua mais rápida. As nossas escolas têm tablet para os alunos a partir do 3º ano para ele levar para casa. Mas aí vem o coração, com a internet, porque eu sei que muitas famílias não tinham condição de comprar internet para o tablet. Nós damos, ele leva para casa. Os nossos professores têm hoje os melhores equipamentos da área de educação, que é o Chromebook. Nós somos a primeira capital e cidade do Brasil que nós temos Lego desde da creche. Desde a creche. Eu tenho mais de 20 mil alunos na educação infantil. Esses 20 mil alunos de João Pessoa, voltando àquele item de segurança alimentar, eles têm 5 refeições por dia na escola. Toma café quando chega, lancha, almoça, lancha e janta antes de ir para casa, de voltar para casa. Só isso aí são 100 mil alunos. São 100 mil refeições por dia. Nós temos quase 80 mil alunos. Vou correr aqui por causa do tempo. Mas 80 mil alunos, que somente Campina Grande, Patos e Santa Rita tem uma população maior. Eu cuido todo dia. As férias, eu tenho um colônia de férias nas creches. Por quê? Porque as mães trabalhadoras de João Pessoa nem sempre coincide as férias dela do trabalho com o período letivo das escolas. Eu abro, a escola funciona o ano todo para essas mães poderem trabalhar, que muitas vezes trabalham para ter a renda que sustenta a família. Ou seja, é você trabalhar dessa forma. Agora mesmo chegaram 90 alunos
45 foi estudar na Inglaterra, em Londres, e 45 no Canadá. O governo do estado faz isso no estado, mas eu vou ampliar para aumentar o número de alunos do estado. A prova é porque eu já fiz no município. Exato. Tá? João Pessoa é a primeira cidade do Brasil, capital, que tem o pé de meia, porque o pé de meia federal foi criado para o ensino médio. O nosso é na cidade. É a única cidade do Brasil que tem o pé de meia na mesma proporção. Nós temos também, nossa escola, os cursos de formação de aplicativos, de desenvolvedores de tecnologia. Ou seja, o aluno de João Pessoa hoje, dos 162 vagas que o Instituto Federal de Ensino de João Pessoa ofereceu, 150 quem passou foi aluno da rede municipal. Isso demonstra o nível que nós estamos hoje tendo na nossa rede municipal. Eu tenho 5.167 alunos autistas na rede municipal. Muitas cidades do estado não têm isso de população. Eu tenho, na rede municipal, eu tenho 3.300 cuidadores na rede municipal de autista. Eu tenho 100 cegos. Para esses cegos, além do livro em braille, que é para ele passar o dedo e ler, eu comprei agora 100 óculos com câmera, com inteligência artificial, que ele grava as famílias, as pessoas, e ele, quando a pessoa chegar na frente do óculos, o óculos vai falar para ele que é Romualdo. Vai falar para ele, tá certo, que o nome do colega. Ele vai pegar um livro que um colega que vê, ler, tá certo? E a câmera vai bater tipo uma fotografia, que a gente chama escanear, e vai ler a página do livro para o cego. Ou seja, ele vai ter as mesmas informações que um aluno com vista normal tem. Isso é cuidar. Eu fiz isso, eu não vou fazer promessa de campanha. Então, eu vou mostrar isso à Paraíba e mostrar que se Deus permitir, de eu ser governador do estado, eu vou mudar esse estado para melhor, gerar esperança, confiança num futuro melhor. Governador, agradeço demais a sua presença. Teríamos aqui assuntos para muito tempo, muitas horas de debate. E se você me permitir, eu vou ficar com crédito e voltar. Estamos aqui, isso é só o começo. Estamos aqui à sua inteira disposição para discutir os assuntos da nossa região, como da Paraíba. Conte com nossos estúdios aqui à sua disposição, assim como da sua equipe que lhe acompanha, do nosso amigo Marcos Heron, Judivan, José Edinando e todos os demais que tiver qualquer que seja necessidade e que a gente puder atender. Conto com um amigo aqui em São José de Piranhas, porque nós somos de Jatobá. E verdade. É importante dizer que nós queremos que filhos de Jatobá voltem a nascer em Jatobá, voltem a nascer em São José de Piranhas, que essa cidade ainda tem muito a contribuir na política do estado da Paraíba. Muito obrigado. Eu que agradeço, Romualdo. Eu agradeço a você, a todos aqueles que estão nos assistindo, a companhia dos amigos aqui, que me ajudam a entender e identificar cada vez mais os problemas, e tenho certeza absoluta que a razão maior, tá certo, de eu estar oferecendo o meu nome, tendo tido a coragem de deixar a comodidade da capital de todos os paraibanos por 3 anos, sem precisar disputar uma eleição, enfrentar um governo que está sem limite, sem compromisso com o Estado, visando unicamente se manter no cargo, tá certo? Enquanto eu quero gerar esperança, confiança, modernidade, tá certo? Inovação para o nosso estado, compartilhar as oportunidades com o número maior possível de pessoas, e tudo isso por gratidão a Deus por tudo que Ele me deu. E tenho a certeza absoluta que do mesmo jeito que eu saí do sertão para o litoral, eu estou voltando agora do litoral para cuidar de toda a Paraíba, se for da vontade de Deus e a confiança dos eleitores, para que a gente transforme esse estado em um estado mais justo, mais humano, mais solidário e mais inclusivo. Essa é a razão única dessa minha disposição, dessa minha energia que eu estou tendo nessa campanha, com determinação. Disseram que eu ou tinha muita coragem ou era doido para tomar essa decisão, mas eu tomei porque eu tenho muita fé. Muita fé que eu possa ser instrumento de Deus para melhorar a vida do povo paraibano. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado.